Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, caro aluno. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Essa é a nossa aula de número 3, bloco número 1, onde nós resolveremos as questões de números 51 a 55. Toda aula aqui no nosso canal do YouTube, eu trago para vocês o primeiro bloco de cada aula. Cada aula é composta por 5 blocos, não é diferente para essa aula de número 3. Esse bloco 1 está totalmente disponível para você aqui nesse vídeo. Mas, para você adquirir o curso completo, a partir de um cronograma existente, basta você entrar no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Lá você tem todas as informações, inclusive o cronograma de disponibilização das aulas. Sem mais delongas, vamos para a nossa questão de número 51, cobrada em 2018 pela banca FCC. O termo administração pública comporta diversos sentidos, a depender do critério adotado para sua conceituação. Pode-se definir administração pública em sentido amplo e em sentido estrito. Deixando-se de lado a administração pública em sentido amplo, é possível conceituar a administração pública a partir de 2 critérios, o subjetivo e o objetivo, que compreendem o quê? Em relação a esses 2 critérios, o subjetivo e o objetivo, nós temos que lembrar que o subjetivo, que deriva de sujeito, são aqueles que estão agindo na administração pública. São aqueles que exercem a atividade administrativa, os agentes, os órgãos. Já no critério objetivo, também chamado de material, de critério funcional, nós estamos com a própria atividade administrativa em si, é a própria função administrativa. Então, observando as alternativas que nós temos aqui, nós vamos perceber que, para os critérios subjetivo, olha só, nós teremos as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa e a atividade administrativa por eles exercida, ou seja, a função administrativa propriamente dita. A letra D, ela aglutinou essa compreensão dos critérios subjetivo e do critério objetivo. Portanto, no subjetivo, nós poderíamos dividir aqui em pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Aqui nós temos a parte subjetiva, enquanto que no critério objetivo temos a própria atividade por eles exercida, ou seja, a função administrativa propriamente dita. Tá bom? Então a questão de número 51, gabarito será a letra D. Questão 52. O regime de direito público é regido pela autonomia na escolha dos valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflito? Não. Se nós estivéssemos diante do regime de direito privado, aí sim, nós estaríamos falando de autonomia da vontade, nós estaríamos falando de disponibilidade dos interesses em conflito. No entanto, os pilares para o regime de direito público é a própria supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então, não há disponibilidade de interesse no regime de direito público, mas sim no regime de direito privado. Portanto, a questão 52 está incorreta. 53. O conceito de administração pública possui vários sentidos, sendo correto afirmar que, letra A, no sentido formal, a administração pública deve ser entendida como um conjunto de funções exercidas, funções administrativas exercidas pelo Estado.
Não, porque quando eu falo de função administrativa, nós estamos diante do sentido material ou sentido orgânico. Ok? O sentido formal, ele não compreende como conjunto de funções, e sim o conjunto de órgãos, agentes, aqueles que exercem a administração. B. Sob o sentido objetivo, entende-se, olha só, como administração pública, a estrutura orgânica do Estado, definidora do conjunto de estruturas de competências legalmente definidas. Não, porque no sentido objetivo, ou material, ou funcional, é a própria função administrativa, não a estrutura da administração. Letra C, sob o sentido empreendedor, já vou parar por aqui, porque nós não temos na conceituação do direito da administração pública o sentido empreendedor. Nós temos o sentido formal, o sentido orgânico, o sentido material. Então, nós não temos o sentido empreendedor. D. Sob o sentido material, a administração pública deve ser entendida como a atividade administrativa exercida pelo Estado? Muito bem, no sentido material, objetivo, funcional, é a própria função administrativa. E, sob o sentido material, entende-se como administração pública o conjunto de órgãos do Estado, isto é, a estrutura estatal. Não. Sob o olhar formal, sob o olhar orgânico, sob o olhar subjetivo, aí sim nós temos o conjunto de órgãos do Estado. Letra E, falso gabarito, letra D. 54. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública, aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que no sentido formal eu estou diante do sentido subjetivo, do sentido orgânico, ou seja, relacionado à estrutura da administração, aqueles que exercem, independentemente da atividade exercida. E muito bem, porque na atividade exercida nós temos o critério material. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Muito bem, sob o critério formal, sob a perspectiva formal, ok. Questão 55. Das várias atividades desenvolvidas pelo Estado, algumas delas são denominadas exclusivas de Estado, por serem manifestação da própria soberania. Tais atividades, como a defesa das fronteiras nacionais e a manutenção da ordem pública, não podem ser exploradas com intuito de lucro e, por consequência, devem ser desempenhadas. Bom, se não pode ocorrer a exploração com intuito de lucro, nós estamos diante de uma atividade que vai ser desempenhada por uma pessoa jurídica de direito público. Porque quando nós estamos falando de segurança nacional, de proteção das fronteiras, essa competência é da União. E a União nada mais, nada menos que é uma pessoa jurídica de direito público. Segundo preceitua a própria Constituição, lá no artigo 21, você pode consultar, inciso número 3. Tá bom? Nós, portanto, fechamos o bloco 1. Passe no site, adquira o nosso curso de 1000 questões e curta o vídeo. Incentive o professor aqui a publicar ainda mais vídeos gratuitos para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.